Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Vamos prosseguindo aqui no livro de Atos, capítulo 28, versículos 11 a 15, que diz assim, olha: Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Bom, muito bem, irmãos. Nós estamos vendo aqui, então, a chegada de Paulo em Roma. Ele sai da ilha de Malta, onde eles ficaram 3 meses. E eles ficaram 3 meses ali pelo seguinte, porque neste período onde eles naufragaram, dali para frente não estavam abertos, não estava aberto o período de navegações, porque o tempo não era propício para isso. Quando se torna propício, então os ventos e as marés se tornam propícias, e isso mais ou menos é depois da primeira semana de fevereiro, então eles prosseguem a navegação para Roma. E eles então vão agora em uma outra embarcação. E tem aqui algumas coisas interessantes nestes 1, 2, 3, 4, 5 versículos para nós falarmos um pouco. Vamos começar falando da embarcação. Aqui diz que depois de 3 meses, então, embarcaram num navio alexandrino, ou seja, era um navio da Alexandria que ele estava indo do Egito para Roma, também levando cereais. Nós lembramos que o navio em que eles estavam, que naufragou, estava levando trigo para Roma. Agora, então, eles vêm num navio da Alexandria, né, que ia do Egito até Roma, estava levando cereais. E aqui diz que ele tinha um emblema, este navio. O que é um emblema? Um emblema é uma figura simbólica. Que ela pode ser pintada ou esculpida. Por exemplo, os times de futebol têm os seus emblemas, né? O São Paulo tem aquela pipa, o Corinthians, por exemplo, tem o timão, né? O timão vamos dizer, é como pilota o navio, aquela, entre aspas, direção do navio, né? E assim por diante, é um emblema. Todos os navios tinham um emblema, que era essa figura simbólica, que ela ia pintada ou esculpida na proa do navio. O que eles esculpiam na proa do navio? Como figura, um deus, geralmente era um deus, um homem, um animal, alguma coisa assim. Mas geralmente era um deus, né? Porque a idolatria, a mitologia sempre foi muito grande nos seres humanos. Os seres humanos, eles têm essa ânsia, porque Deus colocou a ânsia pela eternidade no coração do homem. E é por isso que todos os homens, então, anseiam, não é, por algo superior. E cabe a nós, como igreja, explicarmos que só existe um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Portanto, há uma ânsia em todos os seres humanos por algo superior, pela eternidade. Bom, muito bem. E aqui, então, mostra que era um povo ímpio, né? Um povo que estava na ignorância, e eles tinham neste emblema, diz aqui que o emblema de Dióscuros. Dióscuros. O que significa Dióscuros? Dióscuros significa filhos de Zeus. Algumas versões, no lugar de Dióscuros, colocam o nome dos filhos de Zeus, os gêmeos Castor e Pólux.
Então, tinha então esculpida na proa deste navio alexandrino os dois filhos gêmeos de Zeus, que eram Castor ou Castor e Pólux, que eram deuses da mitologia grega. Eles eram filhos de Zeus com Leda. Eles eram deuses protetores dos marinheiros. Havia uma grande adoração a Dioscuros, aos filhos de Zeus, né, Castor e Pólux. Os marinheiros adoravam muito eles, né? Inclusive deram o nome de uma constelação de Gêmini, por causa dos gêmeos. E à noite, quando eles avistavam essa constelação, a constelação de Gêmini, para eles, para os marinheiros, era um sinal de um bom presságio, né? Para os marinheiros. Então, a gente vê, a palavra que eu estava querendo encontrar aqui as pessoas na sua ignorância, né? Quanto a Deus, buscam os seus deuses, tá? Então, aqui a gente vê esse povo na ignorância ainda, né? Bom, muito bem, então já falamos aqui da embarcação. Bom, eles embarcam e nós vimos aqui então que eles chegam em Siracusa. Eles partem de Malta e vão até Siracusa. Essa distância dá mais ou menos 160 quilômetros e ela pode ser percorrida no período de 2 a 3 dias. Dizem que eles ficaram aqui em Siracusa por 3 dias porque estavam ainda aguardando bons ventos para prosseguirem a sua viagem. Eles, depois de 3 dias, quando o vento sul bate, eles então partem e vão até Régio. Régio já está no extremo sul da Itália. E nós vemos aqui então que depois eles foram bordejando, chegaram em Régio. No dia seguinte, ainda com o vento sul, 2 dias depois eles chegaram em Puteoli, ou Poteoli, né? Que é uma cidade portuária, aonde os navios que estão carregados de cereais, eles atracam para descarregar. E há aqui então uma surpresa. Por quê? Porque ali em Puteoli se encontra uma comunidade cristã, né? Uma cidade cristã, uma comunidade cristã que foi formada muito provavelmente por judeus convertidos, né? Porque ali havia uma grande comunidade judaica em Puteoli e até um grande cemitério judaico. E então ali havia uma comunidade cristã que recebe Paulo com muita hospitalidade por 7 dias, né? E veja bem que o centurião Júlio, que está levando essa comitiva de prisioneiros, permite que Paulo fique esses 7 dias ali, porque nós já vimos que Paulo, ele ele era reputado ali por Júlio, né, como uma pessoa muito querida, né, um líder. Ele tinha uma deferência, né, para Paulo, como reconhecidamente um homem cristão de boa índole. Bom, muito bem, o centurião Júlio então permite que eles fiquem ali por 7 dias. Bom, 7 dias depois, nós vamos ver aqui que eles se dirigem a Roma, né? E eles se dirigem então a Roma por terra. E aqui é interessante porque de Puteoli até Roma são 210 quilômetros por terra. E olha, que eu vou falar por você que não é muito bem por terra. É por uma grande estrada, a famosa estrada Via Ápia. Você já deve ter ouvido falar este nome, Via Ápia. Via Ápia é o nome da estrada que foi construída por Ápio, Cláudio, né? Que foi um estadista romano que começou a construir essa estrada no ano 312 a.C. Então, uma famosa estrada, essa é uma estrada que tinha e ela ainda se encontra até hoje, partes dela, viu, irmãos? Ela tinha cerca de 5 a 6 metros de largura e era pavimentada. Era uma estrada pavimentada com grandes blocos de rocha vulcânica, tá? E essa estrada se estendia
por 583 quilômetros. Então, olha só que coisa, que estrada fantástica, né? Então, diz aqui que eles se dirigem a Roma, né? E eles chegam, então, à Praça Ápio, né? Então, eles passaram 7 dias ali em Puteoli e deu tempo, então, de avisarem a comunidade cristã, os irmãos de Roma, que Paulo estava chegando. Eles chegam até a Praça de Ápio, né? Que na verdade essa Praça de Ápio era um mercado, né? Chamado de Mercado de Ápio, que era uma cidade nessa estrada. Eles estavam agora a 43 quilômetros de Roma. E fala aqui então que eles chegam à Praça de Ápio, e nessa Praça de Ápio, especificamente nas Três Vendas, né? Porque era um mercado, né? Eles chegam nas Três Vendas, que era um importante local de vendas, né? Na verdade, era bem uma estação de parada na Praça de Ápio, onde os irmãos vêm se encontrar e receber Paulo, né? E por que eles vieram conhecer Paulo? Porque anos antes, Paulo havia escrito a famosa Epístola aos Romanos, certo? E aí então chega a notícia de Roma, que o grande Paulo está chegando em Roma, aquele que havia escrito uma carta para eles. E eles vão então até as Três Vendas para receber Paulo, né? E aqui diz então que Paulo se sente muito animado com isso. E não é para se sentir? É óbvio que sim, porque Paulo, nesse momento, ele está colhendo os frutos do seu penoso trabalho, de uma semeadura que foi feita muitas vezes com lágrimas e com sangue, prisões, cadeias, açoites, e ele está preso indo para Roma. E, de repente, ele é bem recebido em Puteoli, e em Roma vem uma comitiva de cristãos que receberam essa carta. Paulo também não os conhecia e vem o receber, e isso anima então muito Paulo, se sente muito animado, feliz, né? Ou seja, a gente vê que o nosso trabalho não é em vão. Mesmo que tenhamos trabalhado arduamente, como aqui nós vemos Paulo trabalhando arduamente, o nosso trabalho não é em vão. Glórias a Deus por isso, né? Muito bacana. Amanhã vamos prosseguir a partir do versículo de número 16. E eu espero encontrar você aqui de novo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.